Eu fui gravar esse vídeo no dia de ontem e acabou que eu não consegui. Aconteceu algumas circunstâncias que fugiram do controle, do que eu esperava. E aí o vídeo que eu ia gravar ontem, que eu ia postar ontem também, eu não tive essa possibilidade de fazer, fugiu das minhas possibilidades. E o engraçado é que era exatamente um tema que tinha muito a ver com o que aconteceu. Que eu ia falar no vídeo de ontem, né, que vai ser o tema desse vídeo também, de como às vezes a gente espera circunstâncias ideais, a gente ter tudo certinho, tudo controlado, tudo bonitinho, pra gente poder realizar alguma coisa. Pra gente poder começar a fazer as coisas que a gente gosta, começar a fazer as coisas que a gente deseja. Só que é um aprendizado que às vezes a gente precisa ter é em como nem sempre, ou então, né, corrigindo, a maioria das vezes, a gente não vai ter as circunstâncias e as possibilidades ideais, as oportunidades ideais para fazer aquilo certinho, bonitinho, do jeito que a nossa própria mente está idealizando, está pensando. Então, a gente vai ter que aprender ao longo da vida a ir lidando com as coisas que a gente não estava esperando, mas que a vida nos traz. Então, por exemplo, ontem eu estava ali tentando fazer alguma coisa e algo fugiu do meu controle e eu não consegui terminar, eu não consegui nem fazer, nem conseguir o processo ali, não consegui muito tempo. Quando eu sentei ali para gravar, que eu comecei a falar, de repente algo aconteceu e eu tive que sair, e aí não teve como eu retornar pra mim, pra fazer. Acabou que eu não consegui postar o vídeo ontem. Isso, essa questão, essa experiência de acontecer algo que você não esperava e modificar a sua rotina, modificar os seus planos, é uma coisa que pra quem tem um quê de controlador, um quê de uma pessoa muito planejada, ou que fica prevendo e tentando antever tudo, acaba sendo um desconforto muito grande. Mas também é uma grande oportunidade de aprendizado. Porque nesses momentos onde a gente está tentando controlar tudo, arquitetar tudo, colocar tudo bonitinho, tudo certinho, para a gente conseguir fazer aquilo que está dentro da nossa cabeça, dos nossos ideais, e a gente não consegue, é como se a vida estivesse mostrando que todo aquele nosso excesso de planejamento, toda aquela ansiedade, toda aquela falsa sensação de controle, todo aquele medo de que algo venha e que me tire da minha segurança que eu busco, a gente vai entendendo que quando a vida nos traz uma oportunidade de algo diferente daquilo que a gente estava esperando, que na verdade aquilo é uma forma da gente poder olhar para a realidade de novo e diminuir um pouco num próximo momento, né, através desse aprendizado, na próxima vez, a gente diminuir um pouco a nossa vontade de controlar, a nossa ansiedade, o nosso medo de fracassar ou de dar errado, o nosso medo de que as coisas fujam do nosso controle, da nossa administração. A gente tira um pouco ali o ego da frente pra gente conseguir olhar para a realidade sem achar que a gente tem que estar o tempo todo controlando ela e sem se cobrar tanto ao ponto de achar que se uma coisa fugiu do nosso controle e não deu certo, foi porque a gente não controlou o suficiente, ou porque a gente não foi uma pessoa boa o suficiente, ou planejada, ou organizada o suficiente. É claro que assim, durante a vida e as coisas que vão acontecendo, a gente vai tendo a gente pode ir tendo uma organização melhor no tempo, a gente pode ir muito bem se planejando melhor e arrumando maneiras de algumas coisas não precisarem falhar ou a gente passar por alguns problemas, então a gente se planeja, se precaver, né? Isso é importante, é muito bom. Mas assim, mesmo que a gente se planeje todo o nosso dia, e planeje as nossas atividades, e planeje aquilo que a gente vai fazer, e nos mínimos detalhes, e nos pormenores, mesmo assim, a gente ainda não sabe quando chegar ali na hora mesmo, se a gente vai ter tudo aquilo certinho, se tudo vai estar ali dentro dos nossos conformes, ou se vai estar tudo dentro daquilo que a gente está idealizando, ou se aquilo vai fugir completamente. E aí é um convite, muitas vezes, da vida, de um aprendizado, de você conseguir aceitar o momento presente do jeito que ele é. De você não querer ficar antevendo o futuro e acabar perdendo o presente que você tem.
Porque no momento que você tá lá no futuro, pensando e se precavendo com medo, na verdade, porque geralmente quando a gente fica ali muito se planejando por causa do medo, quando a gente fica com medo do possível futuro e a gente fica vivendo esse futuro no presente, a gente não vai viver o futuro, porque o futuro ele só chega em forma de presente. E aí só quando chegar que a gente vai conseguir arcar. E a gente também não vive o presente, porque a gente está usando o presente exatamente para pensar sobre o futuro. Então a gente perde tanto o presente, mas também não ganha o futuro, porque quando chega no momento de acontecer de fato aquilo que a gente estava esperando, pode não acontecer do jeito que a gente estava esperando. Pode ser completamente diferente. E aí como que a gente vai lidando com essa sensação de frustração, de que a gente não consegue fazer do jeito que a gente quer, de que a gente não controla nada, né? Às vezes pra gente dói muito essa sensação de que a gente não tem o controle de nada, mas de fato a gente não tem. A gente tem alguma administração, mas no fim, quem dá as cartas pra gente é a vida. A gente não escolhe as cartas, a gente escolhe o que fazer com as cartas que a vida nos dá. A gente pode fazer maravilhas, mas dentro das possibilidades que a vida nos dá nesse momento. Isso não quer dizer que a gente não possa criar novas possibilidades, mas significa que se algo chegou até mim, se a vida me trouxe algo, embora eu goste ou não, embora eu aceite ou eu rejeite, aquilo que a vida me trouxe e eu vou ter que aprender a lidar com aquilo que a vida me trouxe. Então eu posso me frustrar, eu posso ficar de birra contra a vida, contra Deus, contra a existência, eu posso ficar me cobrando. Mas tudo isso vai por água abaixo, toda essa sensação de que eu preciso ter medo para que eu controle, eu preciso ter medo para que as coisas saiam do jeito certo. Essas sensações elas vão caindo por terra quando a vida vai mostrando pra gente que a gente não tem o controle de nada. De que ela ali vai jogar as cartas pra gente, vai mostrar as cartas e a gente vai ter que ali se virar, né? Ajustando as velas conforme o vento. Mas a gente não controla o que vai chegar até a gente. A gente pode ter uma certa responsabilidade, uma certa administração, mas mesmo assim, o que vai acontecer no momento seguinte a gente nunca sabe. Então, quando a gente tem que lidar cara a cara com essa possibilidade de que a gente não tem controle, de que as coisas saem do nosso controle, da nossa rotina, daquilo que a gente estava esperando, aí a gente tem algumas possibilidades. Entre elas, a gente pode continuar querendo controlar mais, se frustrando, se cobrando, se pressionando, ficando de birra contra a vida, não aceitando o presente, não vivendo o presente nem o futuro, não vivendo momento nenhum, não aproveitando nada. Ou tem a possibilidade. Qual a possibilidade? Eu posso aprender a viver o presente, claro, fazendo os planejamentos, me cuidando, me precavendo, mas viver o presente, aproveitar o presente e não me deixar levar pelo pensamento, sentimento de que o medo de alguma forma vai me proteger. De que se eu ficar com muito medo e me proteger e pensar em mil e umas possibilidades, aquilo vai me proteger. E que aquilo vai fazer com que tudo saia certinho do jeito que eu imaginei. Só o fato de pensar, de arquitetar, de planejar, vai fazer com que tudo saia dentro ali dos meus ideais. Quando eu coloco um pé para trás, entro numa postura de humildade e percebo que eu não comando as coisas, que na verdade eu posso entender e compreender como e modificar a forma como eu lido com as coisas, mas que eu não controlo o que está fora de mim, né? Às vezes a gente não controla nem o nosso próprio comportamento, né? A gente não controla, é difícil. A gente tenta, mas não é assim do jeito que a gente imagina. Mas quando a gente tem essa postura de, tá, tudo bem, eu vou planejar aqui, mas se acontecer algo fora do meu planejado, eu não vou me deixar me levar pela raiva, pelo medo, pela insegurança. Eu vou aceitar o momento presente, do jeito que a vida me trouxe. Vou aceitar o presente que a vida tá me dando. Esse presente, o presente, eu vou aceitar esse presente que a vida tá me dando, entende? Porque na verdade o presente é um presente. Então eu tô aceitando isso que a vida tá me dando, essa oportunidade que ela tá me dando. Mas eu só consigo aproveitar se eu tiver presente. Se eu não tiver, não adianta. Mas quando a gente entra numa postura não de resistência ao que a vida nos traz, mas uma postura de aceitação, a gente se planeja, a gente se programa. Mas se algo sai ali do nosso script, do nosso roteiro, a gente compreende que isso faz parte do jogo da vida. E que é divertido ser assim.
Que assim a gente vai aproveitando um momento após o outro, no presente. Vai sabendo que assim, a gente não sabe o que vai acontecer no momento seguinte. Pode ser uma coisa muito legal, pode ser surpreendente. Então a gente se abre para a vida. E se abre para as oportunidades que a vida nos dá. Sem ter aquele medo enorme de que as coisas saiam do nosso controle. Ou que se a gente não conseguiu num dia, ou não conseguiu fazer aquilo do jeito que a gente queria, tá tudo acabado e eu não posso fazer, eu não posso fazer as coisas do jeito que eu... das possibilidades que eu tenho, com as coisas que eu tenho, porque a gente sempre pode. Talvez a gente não consiga fazer aquilo que é o ideal, que a nossa mente está pedindo. Mas a gente, com as coisas que a gente tem no momento, alguma coisa a gente consegue fazer. Desde que a gente saia desse excesso de controle, desse mundo perfeito que a gente criou na nossa cabeça e consiga ir para a realidade, aceitando o momento presente que a vida está nos dando. Né? Aceitando essa oportunidade de aprendizado e de experiência que a vida está nos dando nesse momento, está nos dando no agora. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o recado, que tenha tocado o coração de algumas pessoas e tenha feito sentido para alguém. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.